Bom dia a todos. Neste momento, quero anunciar um pequeno expediente. Solicito ao vereador, segundo secretário, Júnior Ogawa, que faça a leitura do livro de presença dos senhores vereadores. Vereadora Rudilene. Vereador Tiago Rodrigues. Vereadora Lúcia Nascimento. Vereador Luiz Tavares. Vereador Iberê Miranda. Vereador Júnior Ogawa presente. Vereador presidente Paulo Alcântara. Presente. Feita a leitura, senhor presidente. Obrigado, vereador. Solicito ao vereador, segundo secretário, que faça a leitura do trecho bíblico conforme a ordem regimental. Apocalipse, capítulo 21, versículo 16. Todo de pé, por favor. Bom dia a todos. Como hoje é uma sessão especial em homenagem à Igreja Quadrangular, a leitura hoje também é uma homenagem à Igreja. Apocalipse, capítulo 21, versículo 16. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O comprimento, largura e altura são iguais. Feita a leitura, senhor presidente. Bom dia, senhoras, bom dia, senhores, autoridades presentes. Sejam todos bem-vindos neste dia especial, quando esta casa presta homenagem à Igreja do Evangelho Quadrangular nos seus 40 anos de fundação no estado do Pará. Assim declaro aberta a sessão especial da legislatura 2013 a 2016, neste dia 19 de novembro de 2013, pertencente ao segundo período legislativo do exercício de 2013. Na oportunidade, informamos a todos que esta sessão especial foi solicitada pelo nobre vereador Luiz Tavares Rodrigues, o qual convido para, nesse momento, fazer parte da mesa e presidir a direção dos trabalhos neste dia. Primeiro, gostaria de agradecer a Deus por essa sessão e dizer que, para nós que fazemos parte da família quadrangular no estado do Pará, em especial no município de Barcarena, nos alegra muito hoje poder estar nessa casa fazendo uma sessão especial em homenagem aos 40 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular no estado do Pará, e muito mais nos alegra de termos em nosso meio uma figura que foi fundamental para que isso acontecesse, pastor Josué, que está aqui, fez o convite e naquele momento dizia para ele que eu sei que é um homem ocupado, deputado federal, hoje tem que estar em Brasília. Eu já dizia para ele, fazer uma homenagem para a Igreja Quadrangular sem a sua presença, vai faltar algo, porque a história da Quadrangular, ela se junta e muitas das vezes se confunde com a história do pastor Josué. Então, dizer para o senhor, meu reverendo, da minha alegria de tê-lo aqui conosco hoje, para comemorar esses 40 anos, que eu sei que a Quadrangular está em festa em todo o Pará, mas a família Quadrangular de Barcarena também quer prestar essa homenagem. E nesse momento, eu gostaria de chamar para compor essa mesa conosco o presidente do Conselho de Diretores e deputado federal, reverendo Josué Benson. Gostaria também de convidar para compor a mesa o superintendente do campo de Barcarena, reverendo Mário Almeida.
Gostaria também de chamar para compor a mesa e agradecer pela presença dele e ter aceito o nosso convite, meu amigo particular e vice-prefeito desse município, senhor Renato Ogawa. De novo. Já está conosco também na mesa e agradecer por ter dado essa oportunidade de nós presidirmos essa sessão, o presidente da Câmara, vereador Paulo Alcântara. Gostaríamos que ficássemos de pé para nós ouvirmos o hino nacional. E, para nós começarmos essa sessão, nós gostaríamos de franquear a palavra ao reverendo Mário Almeida, superintendente do campo de Barcarena.
Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar em primeiro lugar as autoridades presentes, o meu pastor e deputado federal, o missionário Josué Benson, o presidente, o vice-prefeito Renato Gal, meu amigo particular, o vice-presidente, o presidente em exercício desta casa, Dr. Paulo Alcântara, demais vereadores que compõem o corpo legislativo desta casa, aos secretários presentes nesta assembleia, nesta plenária, aos pastores da Igreja Quadrangular e todos os convidados presentes, os meus cumprimentos. Eu também faço parte desta história. Isso, eu gostaria que nos colocássemos de pé. Eu também faço parte dessa história. Essa história está enraizada em nossos corações. E essa história toda nós devemos a um homem que chegou nesse estado ainda muito jovem e aqui ele fincou a bandeira quadrangular. E no início da obra aqui, a coisa já começou, porque todo bebê nasce pequenino. E o ciclo vital diz que ele vai desenvolvendo com o tempo até tornar-se adulto. A nossa igreja parece que ela já cresceu, já nasceu robusta. E hoje ela tomou uma proporção muito grande. E nós já alcançamos 144 municípios deste estado, todos eles com a bandeira quadrangular fincada ali, pela visão missionária deste homem que aqui está. A quem eu parabenizo, a quem eu abraço, e em nome de todo o campo missionário de Barcarena, pastor Josué, o nosso abraço, nossos parabéns. Eu quero fazer uma leitura, e depois dessa leitura nós vamos ouvir o hino da nossa igreja. Esta foi a palavra do nosso missionário Josué Benson, quando da abertura da 38ª Convenção de Pastores, que aconteceu mês passado. Ele diz: Quadrangular Pará, 40 anos, a minha igreja. Então ele prossegue: senhores convencionais, sejam bem-vindos à 38ª Convenção Estadual de Pastores da Igreja do Evangelho Quadrangular, no estado do Pará. Um evento marcante, pois neste ano a nossa igreja completa 40 anos de fundação no Pará, e podemos afirmar como profeta, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, baseado em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Ele prossegue: são 40 anos de vida, 40 anos de história, 40 anos de vitórias. Uma história que nasceu no coração de Deus, quando o Espírito Santo nos fez compreender que, em Belém, poderia ser erguida uma grande igreja. De lá para cá, muitas coisas aconteceram e as promessas de Deus sempre foram cumpridas. A obra teve seu início no dia 20 de novembro do ano de 1973, na Travessa Benjamin Constant. Em 3 meses de trabalho, compramos o terreno da Timbó, onde em fevereiro de 1974 foi inaugurada a nossa primeira IEQ no bairro da Pedreira, que logo foi intitulada Catedral dos Milagres, devido à obra grandiosa que o Espírito Santo realizava naquele lugar. Como resultado, no dia 3 de novembro batizamos 1.471 pessoas e no ano seguinte inauguramos a IEQ Jurunas. Em um ano, 2 igrejas. O trabalho cresceu em ritmo acelerado e em 2 anos abrimos 8 igrejas e em 7 anos 52 igrejas. Quando completamos 25 anos, contabilizamos 480 igrejas em todo o estado. E neste ano, quando completamos 40 anos, alcançaremos até dezembro 2.500 igrejas. Hoje, nossa administração estadual conta com 54 regiões eclesiásticas, mais de 4.000 pastores e obreiros, 13.551 células e cerca de 60.000 líderes. Batizamos no ano de 2012 mais de 40.000 almas e neste ano de 2013
até o mês de agosto, sem contabilizar os outros batismos de lá para cá, mais de 23 mil pessoas já foram batizadas. Temos vivido tempos de crescimento e multiplicação. Podemos sentir a mão de Deus neste lugar. Hoje posso dizer com alegria que no solo de todos os municípios paraenses tremula a bandeira quadrangular. Mas isso é apenas o começo, e ele como repete isso? Pois Deus coloca diante de nós um novo tempo, novos desafios. Há uma nova etapa de nossa história a ser escrita, há almas a serem salvas, nações inteiras a serem conquistadas. E neste momento tão importante, quando a IEQ no estado do Pará completa seus 40 anos de fundação, cada um de nós que fomos alcançados por Jesus e fazemos parte deste ministério, devemos empunhar nossas bandeiras e marchar, proclamando com ousadia o Evangelho completo. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará. E com o peito cheio de orgulho e alegria, vamos juntos celebrar dizendo: quadrangular, a minha igreja. Amém? Salvos avançai, nada de temer. Vamos firmes batalhar, prontos pra vencer. Vai conosco, general, nosso Rei Jesus. Ele nos dará vitória. Avante, pois, e sem parar, o Evangelho anunciar, o Evangelho quadrangular, de Deus o nosso eterno Pai. Pois Cristo salva o pecador, para que seja um bom cristão, curar também a sua dor, qualquer doença e aflição, com seu poder é batizar, do céu virá para nos levar, e com ele nós havemos sempre de reinar. Vamos templos levantar por todo o Brasil, pregar sem descansar, nosso Rei gentil. Vamos missionários ser, todos nós, transmitindo com prazer de Deus a voz. Avante, pois, e sem parar, o Evangelho anunciar, o Evangelho quadrangular, de Deus o nosso eterno Pai. Pois Cristo salva o pecador, para que seja um bom cristão, curar também a sua dor, qualquer doença e aflição, com seu poder é batizar, do céu virá para nos levar, e com ele nós havemos sempre de reinar, e com ele nós havemos sempre de reinar. Pode sentar, senhores, obrigado. Só complementando, pode sentar, queridos, obrigado por terem. Só complementando, dizer que desses números contabilizados, Barcarena está incluído com 78 obras, com 673 células, com institutos teológicos, aqui e em Abaetetuba. Ela também faz parte dessa história. Obrigado, queridos, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. A
A dinâmica da sessão vai ser da seguinte maneira: o pastor Josué vai se manifestar em 2 momentos. Vai usar da palavra agora, né, que conhece a história da igreja, né? E pode dizer até como um famoso apresentador, sabe por que ele conhece, né? Porque ele estava lá, né? Ele estava lá. E também, no final, ele vai encerrar essa sessão, fazendo as suas considerações finais e fazendo uma oração também por esse município, por todos nós. Então, eu gostaria de chamar com muita alegria pastor e reverendo Josué Benço para usar da palavra nesse momento. Bom dia a todos e a todas, senhor presidente, vereador Luiz Tavares, presidente em exercício da Câmara, Paulo Otávio, né? Alcântara, prefeito Renato, Mário Almeida, nosso pastor, vereadores, vereadoras, povo de Barcarena, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos a alegria de estarmos aqui. Quero agradecer, eu vim aqui para agradecer a oportunidade de estar presente na véspera dos 40 anos da igreja, porque nós começamos o primeiro culto dia 20 de novembro. Dizer que o trabalho pioneiro é fácil, não é. Todo pioneirismo começa com lutas, com sonhos. Mas também dizer que qualquer trabalho pioneiro já é antevisto por antecipação, como será, não é verdade. A gente está vivendo cada dia. Cada dia nós estamos colocando o tijolo daquele dia. E todo grande edifício, ele é construído tijolo por tijolo. Como foi a nossa vinda para o Pará? Não foi programada. Eu sempre gosto de dizer que as maiores coisas que acontecem na nossa vida são aquelas que nós não programamos. Eu vim ao Pará a convite de um grupo de amigos da Bahia. Eu era pastor na Bahia, em Vitória da Conquista, tinha começado lá a Igreja Quadrangular, fazia 2 anos e meio, era uma das maiores já do Brasil em 2 anos e meio, e um amigo foi lá, me visitou, gente de lá que morava aqui, estavam formando aqui no Pará a Igreja Batista Missionária da Amazônia, e ele me convidou para vir conhecer o Pará, para visitá-lo, para pregar na igrejinha deles. E eu vim para ficar 4 dias. Fiquei os 4 dias. Mas já saí de Belém decidido voltar para começar a Igreja Quadrangular. Porque naqueles 4 dias, o que eu vou dizer aqui, eu gosto de deixar bem explicado, porque eu não sou visionário. Naqueles 4 dias, Deus falou comigo. E quando a gente diz Deus falou comigo, dá a impressão que Deus apareceu para você ou para mim, ou mandou um anjo. Não. Eu acho que todos nós aqui já houve um dia, um momento, algumas vezes, que Deus fala no nosso interior. A pessoa começa a ser levada por um sentimento de Deus dentro do seu coração, inexplicável, que só você tem paz quando obedece. E eu fiquei aqui dia 30 de junho, 1, 2 e 3 de julho em Belém. Dia 2 de julho, Deus confirmou um sinal que eu pedi. Quando eu senti aquela pressão que eu tinha que vir para Belém, dentro de mim, eu coloquei um sinal para Deus me responder. E naquele dia, Ele respondeu. E eu saí de Belém já acertado
para voltar em outubro. Dia 22, dia 15 de outubro, eu cheguei em Belém para ficar. Começamos a primeira igreja, como o pastor já leu num breve relatório. 180 pessoas na Benjamim. Quem conhece a Benjamim sabe que hoje, né, não é um bom lugar para uma igreja, porque é um canto de Belém, mas naquele tempo não tinha asfalto, era uma rua cheia de mato, cheia de água, quando chovia, alagava tudo. Mas foi o único local que nós conseguimos arrendar. Um salão grande, velho, hoje está mais velho ainda, já faz 40 anos, né? Já era velho naquela época, não tinha janelas, tinha uma porta e uma janela na frente, uma porta e uma janela nos fundos. E o que eu vou dizer aqui pode escandalizar alguém, mas foi verdade. Nós não tínhamos dinheiro para comprar cadeira nem banco, nós começamos a igreja sem banco e sem cadeira. O povo em pé. Durante uns 15 dias, depois as pessoas começaram a trazer cadeiras, deixando na igreja, banquinhos lá, tamburetes, e de repente já tinham 100 lugares. Não existe começo fácil, mas as bênçãos de Deus superam todos os desafios. E dizia o pastor Mário, nós começamos grande sim, porque com um mês de trabalho, nós já reuníamos em alguns dias da semana até 700 pessoas. Depois o salão não coube mais. Em fevereiro nós compramos na Pedreira. Em junho nós mudamos para a Pedreira. Aí explodiu. Era um local de mais fácil acesso, bairro populoso, local amplo, sem paredes, ventilado, só um galpão. E passados estes 40 anos que completaremos amanhã, posso dizer aos senhores que estão aqui, às senhoras, aos meus irmãos, aos obreiros, pastores, vereadores que são líderes, você pode ter certeza de uma coisa: ninguém faz algo grande sem ser contestado. Quando nós começamos em Belém, primeiro, nós temos aqui vários irmãos evangélicos quadrangulares de outras igrejas. Nós não viemos a Belém para procurar nenhum membro de uma outra igreja para formar a nossa. Nós viemos pescar em alto mar. Nós viemos buscar aquilo que Jesus falou, buscar o perdido, o necessitado, o sofredor, o aflito, o desamparado, que ainda existe milhares e milhares no Pará para serem conquistados. Começamos uma obra pioneira e, no início, nem os pastores evangélicos entenderam. Os primeiros que se levantaram contra nós foram os nossos irmãos evangélicos, dizendo que era o falso profeta, o anticristo, o homem da capa preta, né? Mas tudo isso faz parte. Se você quer realizar alguma coisa, você tem que ser contestado. Na política não é diferente. Você já viu algum líder político chegar, crescer, subir, e todo mundo dizer, oh, que bom, vai em frente. Se puder derrubar, melhor. Aliás, faz parte do jogo. Para ocupar uma dessas cadeiras aqui, alguém tem que sair. Não é assim? Para alguns que chegaram aqui pela primeira vez, o outro teve que sair para desocupar o lugar para você. E também é assim no reino de Deus. Para você ganhar uma alma, o diabo tem que perder. E ele não perde com satisfação, não. Ele vai em frente, ele luta. Então eu diria, e deixo aqui esse desafio, se eu perguntar aqui quantos querem ter grandes vitórias na vida, eu vou levantar a mão e você também. Agora, para ter grande vitória, tem que ter grande luta. Porque não existe vitória grande com luta pequena. Não existe, em nenhuma área da vida. O sujeito primeiro tem que arriscar alguma coisa. E aí é que entra a fé. A fé é o arriscar. É dar o passo, que alguém pode dizer o passo no escuro. Não, eu digo sempre, o passo da fé, ele pode ser obscuro, mas ele é o passo mais seguro que existe,
porque quando nós damos o passo da fé, Deus segura na nossa mão e nós não caímos. Pode ter certeza disso. 40 anos, nós fomos o protagonista, nós demos o pontapé inicial, mas já com 3 anos de igreja quadrangular no Pará, nós já tínhamos aí 10, 12 obras, já tínhamos obreiros sendo formados, jovens que vieram de outras partes do Brasil nos ajudar. E foi dito aqui, quando completamos 25 anos no Pará, 15 anos atrás, já eram 480 congregações. Já era uma igreja grande. Já era uma igreja grande. Mas hoje, pela graça, misericórdia e a Deus toda a glória, a honra e louvor, a igreja quadrangular se fundamenta, se estabelece em todos os municípios do Pará, grandes em alguns, média em outros, ainda pequena em alguns outros, mas sempre crescendo. E eu me lembro de Barcarena, pastor Mário, não poderia deixar de falar de Barcarena. O primeiro culto que eu fiz aqui em Barcarena foi um ex-vereador, um senhor idoso, não me lembro o seu nome. Ele foi a Belém, disse, pastor, eu arrumei lá um local, um clube, para o senhor ir lá fazer uma bênção. E nós viemos e pregamos. E quando acabou a reunião, naquele tempo, vocês lembram, vinham uma balsa, um barco de Belém, aí tinham as combis que pegavam a gente em algum lugar aí, ou tinham os ônibus com placa de Salvador, né, Rio de Janeiro, aqueles ônibus, não é ali no local de hoje, era mais longe um pouco de Belém. E terminou num dia para ir embora, nós íamos dormir. Não tinha, naquele tempo, hotel aqui em Barcarena. E o irmão que nos convidou, a casa dele estava cheia de gente que tinha vindo do interior para a reunião. E depois de muito arrumar, ele arrumou as redes, estava eu e mais um obreiro, e ele disse, olha, missionário, então é o seguinte, vocês vão sair 4 da manhã. Então nós vamos armar a rede ali no cais, ali é ventilado, bora lá, não tem problema. Quando estávamos indo, uma senhora que tinha estado na reunião, perguntou se estava tendo algum problema, e ele explicou, eu disse, não, arma a rede aqui na minha sala, não tem problema nenhum. Só que a energia acabava naquele tempo, 11 da noite. E aí, quando acabava a energia, o Carapanã chegava, né? Foi uma briga, das 11 da noite às 4 da manhã. São coisas que marcam a história. Então, eu estive aqui no primeiro culto em Barcarena, depois vieram outros pastores, a igreja demorou para crescer, mas eu diria, com o Mário, pastor Mário Almeida, nós começamos uma nova etapa nessa cidade. E hoje não são números meus, são do IBGE. Em 2010, a população quadrangular de Barcarena era superior a 6 mil pessoas há 3 anos atrás. E eu creio que esse número hoje já é bem maior. Estamos hoje no Pará como a 2ª maior denominação evangélica, com crescimento acima do normal. Na década de 2000 a 2010, qualquer um pode consultar o IBGE, a igreja mais antiga do Pará, que merece todo o nosso respeito, a Igreja Assembleia de Deus, com todas as suas convenções, porque elas são muitas convenções, mas têm o mesmo nome. Então, hoje a Assembleia no Pará tem a Igreja Mãe, tem a do Estado, tem a Missionária, tem a Madureira, tem a de Anápolis, tem dezenas e dezenas de convenções. Todas juntas cresceram 42% no Pará em 10 anos. A Igreja Quadrangular cresceu 144% em 10 anos. Nós subimos de 89 mil para 230. Hoje, somos mais de 300 mil quadrangulares, e aí eu posso afirmar,
é só o começo, porque uma geração dura 40 anos. Agora é que nós completamos a primeira geração. Agora é que nós estamos ficando animados. Eu estou dizendo para os pastores, eu estou começando a ficar animado. Nós temos andado nesse estado, porque, meus irmãos, eu sou político, estou político, não sou. Ninguém é político, a gente está de passagem. Mas, por mais que qualquer político faça, a gente faz pouco. Não tem presidente da República que venha resolver os problemas do país. Qual é hoje o nosso maior problema? Todo mundo sabe de cor: violência, educação, saúde, crianças no vício. O que pode fazer o governo para minimizar, para diminuir o problema do crack, da cocaína, da maconha no Brasil? Não tem jeito, não tem caminho. Não tem governo federal, estadual, municipal. Por mais que a gente lute com as forças da lei, emendas, locais de ensino, se o dinheiro resolvesse, não tinha drogado na Europa, e lá é mais do que aqui. Não tinha drogado na América, e lá é mais do que aqui. Então eu digo para vocês, realmente, o que pode mudar a história do nosso país é o trabalho das igrejas, é o trabalho das comunidades cristãs, das igrejas católica, evangélica, espírita, não importa qual, porque além de levar uma fé, leva o desejo da pessoa ter uma vida melhor, de reestruturar famílias, porque o grande problema que nós estamos vivendo é desestruturação familiar. É a criança que não nasceu na rua, mas não tem ambiente em casa, vive na rua. E ao estar na rua, se torna refém de quem? Do traficante, do pedófilo, do assaltante, que é muito mais cômodo para ele levar o menor junto, para na hora que a coisa pegar, o menor assume que foi ele que deu o tiro, foi ele que assaltou, porque ele não pode ser ainda atingido pela lei. Então eu diria para os senhores vereadores que estão aqui, pastores, líderes, a esperança está em Jesus Cristo. Nós vamos lutar, fazemos a nossa parte. Vamos abrir locais de atendimento para dependentes químicos, nós temos a pastoral carcerária tentando resgatar aqueles que já estão lá, mas é muito melhor não deixar ir lá. É muito melhor pegar essas crianças de hoje e não permitir que elas cheguem aonde chegaram os adolescentes que hoje estão na criminalidade. E isso a fé em Jesus, a igreja pode fazer. E se não está fazendo, está se omitindo. E eu tenho feito a meia-culpa. Eu tenho dito onde eu vou. As igrejas estão falhando. Quando eu digo as igrejas, não é Quadrangular somente, são todas. As igrejas não estão chegando como deveriam às crianças. Falei há poucos dias com um padre que é deputado federal junto conosco. Falei, padre, eu estou preocupado com vocês da Igreja Católica. Cadê o catecismo de antigamente? Cadê? Quando eu era menino, eu mesmo sendo evangélico desde de nascença, eu via os meus colegas meninos, no domingo, irem lá para o catecismo da igreja aprender alguma coisa. Hoje a criançada está no computador, jogando, matando, e depois que aprende a matar no computador, quer experimentar ao vivo, para ver como é que é. Atenção, igreja do Senhor Jesus. Nova geração quadrangular. Vamos olhar para as crianças com muito cuidado. Quando o Pelé, o maior jogador de futebol da história da humanidade, fez o 1000º gol dele, foi um histórico, lá no Maracanã, em 1969, eu ouvi ele dizer, chorando, muitos disseram que ele estava sendo demagogo. Ele disse, eu quero conclamar o povo, as autoridades,
Olhem pelas nossas crianças. Naquele tempo não tinha craque só lá no campo de futebol. Não tinha craque na rua, na mão das crianças. Vocês observaram que ele tinha razão. Talvez se nós tivéssemos despertado para isso, o Brasil hoje seria menos viciado, menos drogado. Eu concluo agradecendo. Fiz esse comentário porque a nova geração, pastor Mário, nós temos que arregimentar as nossas forças para melhorar. A função da igreja é ser sal da terra, luz do mundo. E como sal da terra e luz do mundo, podemos fazer a diferença. Que Deus abençoe Barcarena. Muito obrigado, vereador Luiz, pela sessão que o senhor pediu, pela Câmara que atendeu a solicitação, e contem conosco. E vamos mudar a história de Barcarena e do Pará com o Evangelho de Jesus. Amém. Antes de convidar o primeiro vereador que vai fazer a sua saudação, gostaria de registrar a presença de alguns pastores. Pastora Elisa Almeida, da IEQ sede, da Igreja do Evangelho Quadrangular sede. Pastora Marcilene, da Igreja sede. Pastor Marcelo Almeida e pastora Valdilene, da Igreja do Evangelho Quadrangular de Abaetetuba. O pastor Breno, da segunda IEQ. O pastor Elias e a esposa da IEQ Pedreira. O pastor Antônio Marco, da terceira IEQ. Pastor Edson Mendes, IEQ Tabernáculo da Fé. Pastor Adriano Silva, da Limeira. Pastor Paula Cristina, Limeira. Pastor Jussivaldo, IEQ de São Francisco. Pastor Laércio Silvestre, IEQ do Bairro Industrial, Vila do Conde. Gostaria de convidar para dar a sua saudação o vereador Iberê Miranda. Senhor presidente em exercício, vereador Luiz Tavares, excelentíssimo senhor deputado federal, pastor Josué Bentes, em seu nome eu quero saudar a mesa. Senhores vereadores, pastores, pastoras, membros e todos aqueles que hoje puderam vir aqui para celebrar com esta casa os 40 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular no Pará. Eu sou colega de banco, de mesa, do vereador Luiz Tavares. Nós sentamos aqui pertinho um do outro. E eu disse para ele que eu sou testemunho vivo do começo da Igreja do Evangelho Quadrangular em Belém. Eu estava lá, naquele galpão lá na Benjamin Constante, quando não tinha banco, era de pé. E o senhor vestia uma roupa preta, subia ali naquele palco de madeira que fizeram naquele galpão, e eu estava lá naquele lugar. Minha tia morava ali na Praça Magalhães, pertinho da Benjamin, naquele canal que tem ali. Lá do outro lado tem a Praça Magalhães. E nós costumávamos a ir para Belém, meu pai, e foi quando começou o trabalho do Evangelho Quadrangular lá perto. E minha tia, ela disse, vamos lá, Deus tem algo especial. Eu era bem adolescente, e foi lá que eu recebi a primeira palavra do Evangelho. Foi ali naquele galpão da Benjamin, há 40 anos atrás. Foi ali que eu recebi. E minha tia com meu tio, eles se converteram ao Evangelho. Eles são do Evangelho, da Igreja do Evangelho Quadrangular. E o destino nos trouxe de Belém para Limoeiro do Ajuru, e lá, como não tinha a Igreja do Evangelho Quadrangular, nós passamos para ir aos cultos da Assembleia de Deus. E lá nós aceitamos Jesus já na Assembleia de Deus. Então eu faço parte dessa história, né? Eu conheci essa história, eu conheço essa história. E é uma bênção muito grande
a Igreja do Evangelho Quadrangular no Pará, como as demais igrejas. Mas eu quero abrir um espaço hoje e quero fazer jus aqui o que o pastor Samuel Câmara, ele editoriou no Liberal sábado passado, quando ele menciona a chegada de Daniel Berg e Gunnar Wing no Pará, hoje, 19 de novembro, há 103 anos atrás. E ele faz um editorial, e eu fiz questão de tirar alguma coisa aqui, porque ele se relaciona com a Igreja do Evangelho Quadrangular. Ele diz assim: dize que não importa muito como se começa, mas como se termina. É como dizer que não importa muito a largada, mas sim a chegada. Todavia, isso só se aplica como verdade, quando não se parte de uma coisa errada, pois o que começa errado tem uma grande possibilidade de ir errado até o fim. É preciso, portanto, começar certo, trabalhar no caminho certo e de maneira correta, de modo a vivenciar uma chegada digna de ser lembrada, e assim nos esportes, tal como na vida. Ele ainda diz mais: o Evangelho é o maior criador de renda útil, pois fumantes, bêbados, drogados são libertam, deixam seus vícios e passam a comprar coisas úteis para suas casas. É o maior agente de inclusão social, é o maior vetor de intolerância, transformando vida e edificando o seu caráter. É também o maior abençoador de vidas, ajustando-as e as edificando-as no temor do Senhor. O Evangelho é o poder de Deus que transforma as pessoas para ser sal da terra e luz do mundo, além de levá-lo a agir como canal de bênçãos divinas e certamente como a última fronteira de reserva moral que ainda tem na nossa sociedade. Eu estava lendo isso e, como hoje celebra-se os 40 anos da Quadrangular, o que o pastor Samuel Câmara escreveu para a Assembleia de Deus em Barcarena, celebrando 103 anos da chegada de Daniel Berg e Gunnar Wing no Pará, eu hoje transformo para a Igreja do Evangelho Quadrangular, porque nós, evangélicos, nós não temos dúvida nenhuma que naqueles 4 dias, quando Vossa Excelência, missionário Josué Bentes estava ali no seu aposento em Belém, passando aqueles 4 dias, não foi o homem não, mas foi o Espírito Santo de Deus que tocou em seu coração e disse: assim como eu trouxe Daniel Berg e Gunnar Wing para abrir uma grande obra nesta cidade, eis que eu vou te trazer aqui e tu vai ver o que é que eu vou fazer através da tua pessoa. Não tenho nenhuma dúvida disso. Não tenho nenhuma dúvida que assim como Deus falou para Moisés, quando Moisés chegou na beira daquele rio com aquele povo, e viu aquele grande mar na sua frente, e não tinha como passar, quando Moisés olhou para o alto e disse: Jesus, e agora? Pastor Josué falou para Jesus isso: como é que eu venho para cá? Eu vim passar 4 dias aqui no Pará, e tu me mandas para cá? Moisés olhou para o alto e disse: Jesus, e agora? Jesus disse: o que é que tu tens nas mãos, rapaz? Ele disse: eu só tenho uma vara. Então toca nas águas, Moisés, e tu vai ver que eu vou fazer esse povo passar de pé enxuto. Foi Jesus quem trouxe este homem para cá. E o histórico da Igreja do Evangelho Quadrangular no Pará e em Barcarena, hoje para esta cidade, é um orgulho muito grande, não um orgulho do mundo, mas é um orgulho santo, e nós vemos vidas sendo tiradas da calçada, famílias sendo tiradas das drogas, jovens e jovens saindo da prostituição para levar para uma vida digna e servir a Deus e servir esta cidade. Como vereador desta casa, estamos aqui. Eu quero deixar os meus parabéns, deixar minha solidariedade à Igreja do Evangelho Quadrangular e dizer: estamos juntos nessa.
para transformar Barcarena que possa ser uma cidade ainda mais abençoada por Jesus. E meu muito obrigado. Fico feliz e até surpreso, que eu estou esse ano estamos fazendo 31 anos que nós somos da Igreja Quadrangular, mas o vereador Iberê estava lá, né? Privilégio muito maior, né? Esteve lá nas primeiras reuniões da Igreja do Evangelho Quadrangular. Gostaria de continuar registrando a presença do pastor José do Remédio, da IEQ de Barbolândia, e a pastora Roseli Costa. Pastor Moisés Soares, IEQ Conde, Rosélia Soares, também da IEQ Conde. O Alberto Furtado, IEQ Taupuranga. Pastor Paulo Meleiro, IEQ da Vila. Carlas Meleiro, IEQ Vila também. Pastor Antônio Carlos, IEQ Itupanema. A Rosária, IEQ Itupanema. Pastor Mozaniel, IEQ Sede. Pastor Elis, IEQ Sede. Pastora Joana Basto, da 4ª IEQ. E gostaria de convidar também para fazer a sua saudação o pastor Alves Filho. Bom dia a todos. Bom dia, vereador Luiz Tavares, presidente aqui em exercício. O deputado Josué Benson, né? Ou então a bênção total na vida dele também, de todos daqui. Seja bem-vindo. O vice-prefeito Renato Ogawa, pastor Mário, né, da Igreja Quadrangular. Conheço vossa pessoa através do vereador Luiz Tavares, que tem lhe representado aqui a igreja, né, no todo, muito bem. Eu quero dar só os meus parabéns a toda a família Quadrangular, a todos que estão à frente desse trabalho, que eu sei que não é fácil. Também sou pastor da Igreja Universal. No começo também não foi fácil. Posso falar aqui porque nós entendemos, como pastor, a luta que nós passamos, os problemas que nós enfrentamos, não problemas nossos, problemas das pessoas, porque nós lutamos pelo bem dos outros. Seguindo assim a direção do Senhor Jesus, que entregou a sua vida por nós e que também nos deu essa direção para entregarmos a nossa vida pelas pessoas. Porque se você diz que ama a Deus e não ama a quem você está vendo, então esse se faz mentiroso, é o que está escrito. Então, quando nós mostramos o nosso amor a Deus, é quando ajudamos aqueles que estão sofrendo, aquelas pessoas que estão esquecidas, até mesmo pelas autoridades, pelo poder público, é onde chega a palavra de vida, a palavra de Deus, que levanta aquele que está caído, aquele que não tem mais esperança, que não tem mais razão de viver. E esse é o trabalho das igrejas evangélicas, como também da Igreja Católica, de todas as igrejas no todo, que levam a mensagem de Deus, que é uma mensagem de vida, de fé, de esperança. E a Igreja do Evangelho Quadrangular tem feito esse trabalho. Lógico que muito mais ainda precisa ser feito, não só pela Igreja Quadrangular, como colocou aqui o pastor Josué, mas por todas as igrejas. Porque, por mais que nós viemos a fazer, ainda é pouco diante daquilo que tem que ser feito. Mas, com a direção de Deus e o Espírito Santo dando força, sabemos que iremos alcançar o nosso objetivo, porque nós caminhamos para alcançar esse prêmio. Aqui tem uma mensagem que diz assim: pois existe, está em 1 Timóteo, 1 Timóteo no versículo 5 do capítulo 1. Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos. O ser humano Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Esta foi a prova dada no tempo certo de que Deus quer que todos sejam salvos. E essa é a mensagem que as igrejas têm levado
para todos. Então, eu deixo aqui registrado meus parabéns a toda a família Quadrangular, que nesses 40 anos vem lutando, fazendo o seu papel, seguindo a direção de Deus, e eu creio que virão por aí mais 40 anos, mais 80, mais 100, e virão mais outros guerreiros levando o Evangelho se Jesus voltar antes, né? Então, meu parabéns a todos e fiquem com Deus. Gostaria de fazer um agradecimento especial, que quando nós fizemos essa solicitação, fazer um agradecimento a todos os vereadores pela acolhida. Hoje, a sessão é ordinária nossa, mas todos aceitaram transformar em sessão especial. Eu queria dizer para os senhores vereadores que para nós da família Quadrangular esse momento é muito importante. E nós somos muito gratos pela compreensão e pela maneira como vocês abraçaram a causa. E a Igreja Quadrangular, ela tem também uma relação de gratidão com o município de Barcarena. Barcarena sempre recebeu o Evangelho de braços abertos. A Igreja Quadrangular sempre foi muito bem aceita no município de Barcarena, por isso que crescemos. Eu queria fazer esse agradecimento especial à Câmara, ao presidente, o Paulo, que deu todo o apoio, me deixou à vontade, me deu muita confiança. As meninas que ficaram responsáveis pelo cerimonial foram perguntar para mim como eu gostaria. Eu queria que botasse as cores da Quadrangular, e eles fizeram, né? Tudo né? Em homenagem à Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu queria te agradecer, né, tu, a Vanilza, muito obrigado mesmo pelo carinho de todos os funcionários dessa casa, pelo carinho que tiveram nessa sessão com a Igreja do Evangelho Quadrangular. Queria registrar e agradecer a presença dos secretários, o Alberto, secretário de Planejamento, meu amigo particular, a Leila. Quero dizer que nós não fizemos convite, né? Nós fomos pessoalmente convidar pastor Paulo César, que é diretor do Demutran, sua esposa, que está aqui conosco também, o secretário Paulo Ronildo, né, que é secretário de Turismo. Queria agradecer a ex-vereadora Laurinha, que está presente também conosco. Então, agradecer a todos aqueles que acolheram. Hoje, evidentemente, como o pastor José já falou, a família Quadrangular em 2010 era mais de 6 mil, nós acreditamos que hoje nós já somos mais de 8 mil pessoas no município de Barcarena, então não teria como a gente trazer todo mundo. E cada pastor aqui está representando a sua igreja e parte da família Quadrangular. Queria registrar a presença do pastor Roberto Costa, da IEQ Novo Horizonte, do pastor Carlos Reis, IEQ Vila Nova, pastora Paula, sua esposa, da IEQ Vila Nova, pastor Valdo Soares, esposa, do Arapajó, pastor José Terezo, da IEQ do Laranjal, pastora Duzila Fernandes, também IEQ Laranjal, pastora Esté Melo, da IEQ Laranjal, pastor Marcelo Malché, da segunda IEQ, pastor Renato, da IEQ do Cafezal, pastor Walter, da IEQ do Pioneiro. Gostaria de agradecer também pastor Paulo Antônio Andrade, ele é da Igreja da Bênção de Deus. Gostaria de agradecer o pastor João Marcos, que é da Igreja Cristã, e também a pastora Ellen, que é da Igreja Quadrangular do Laranjal também. Gostaria de convidar para fazer a sua saudação o vereador Júnior Ogawa. Vereador Luiz Tavares, hoje presidindo esta sessão especial. Em seu nome, eu quero cumprimentar toda a mesa, senhores vereadores, senhoras vereadores, senhoras vereadoras. Em nome do pastor Paulo César, eu gostaria de cumprimentar todos os outros pastores presentes em nossa sessão, agradecer pela presença, um bom dia a todos. Queria agradecer a Deus por este momento, de estar presente nesta sessão especial, em comemoração aos 40 anos da Igreja Quadrangular. E, em especial, queria agradecer ao reverendo Josué Benson pelas suas palavras, né, que nos deu o prazer de suas palavras hoje aqui, nesta manhã, e dizer que quero parabenizar também o vereador Luiz Tavares pela iniciativa, né, do evento,
pediu para que essa sessão fosse transformada em especial. Parabéns, vereador, pelo seu empenho com a quadrangular. E parabenizar toda a família quadrangular e dizer que estou muito feliz de poder estar recebendo os senhores pastores e que Deus continue iluminando a vida de todos vocês para que vocês possam estar levando para dentro da casa de todas as famílias barcarenenses paz, amor, prosperidade, união, é o que nós temos que ter em nossos corações. Então, neste momento, muito obrigado e fiquem com Deus. Parabéns a toda a família quadrangular. Gostaria de convidar também para fazer a sua saudação o vereador e padre Carlos. Senhor presidente em exercício, pastor Josué, pastor Mário, demais autoridades presentes, religiosas, civis também. É uma satisfação para nós estarmos aqui, não é? Quero, mais do que tudo, dar o meu testemunho, não é? Porque, ao iniciarmos há 9 anos o nosso trabalho aqui em Barcarena, nós tivemos assim a grata satisfação, né, de encontrar a acolhida da comunidade evangélica, seja na pessoa do pastor José da Luz, seja também na pessoa do pastor Mário, e foi uma satisfação. Creio que nós fizemos um bom trabalho juntos, né? Tivemos um bom relacionamento. Isso ajuda muito, né, a comunidade a crescer na fé, porque o campo é grande, na verdade, não é? Nós temos muito para fazer e nós tivemos um trabalho bonito, inclusive no governo, né? Participamos do governo juntos, né, como secretários no governo, e isso ajuda, né, porque em benefício justamente da população, e a gente percebe essa atenção de fato da Igreja Quadrangular, principalmente com a juventude, e nós sabemos que a juventude, o pastor José lembrava as crianças, mas também a juventude hoje, nossa, está realmente a vítima, principalmente na nossa cidade de Barcarena, aqui as vítimas de violência estão relacionadas aí com a droga e com a nossa juventude. E a Igreja do Evangelho Quadrangular tem um trabalho muito digno nesse sentido, e nós admiramos muito também, e esperamos que sempre se continue nesse trabalho bonito, né? E também lembrando, o pastor colocava as estatísticas, que nós temos muito o que fazer, porque nas estatísticas, na verdade, o número das pessoas que se consideram indiferentes com relação à religião é maior do que o crescimento das nossas igrejas. Então isso preocupa, e isso mostra que há um espaço grande para nós fazermos, né, trabalharmos juntos como igreja, e a gente espera, né, fazer crescer esse povo da fé, a fé desse povo nosso aqui de Barcarena, né, porque a fé move montanhas e com certeza vai mover tudo e nos levar até Deus. Obrigado pelo testemunho da igreja, e que Deus abençoe sempre mais. Gostaria de agradecer as palavras do padre Carlos e gostaria de convidar para fazer uso da palavra, e aqui representando o prefeito municipal desse momento, do qual o senhor queria, em nome da Igreja do Evangelho Quadrangular, levar o nosso agradecimento. Nós estamos, pelo menos como vereador nessa casa, há 21 anos, e sempre tivemos das administrações um carinho grande, um respeito com a igreja, e não é diferente nessa. Então leve ao prefeito o nosso agradecimento, a ele extensivo a todos os outros prefeitos, né, que também trataram e sempre têm tratado a Igreja Quadrangular com todo respeito, com todo carinho. E a nossa missão quanto igreja é orar, para que Deus possa abençoar a administração, que Deus possa iluminar e que vocês possam fazer uma administração a contento para esse município de Barcarena. Então leve o meu agradecimento especial à sua pessoa, que é meu amigo particular, leve ao prefeito Antônio Carlos Vilaça, e nesse momento convido Vossa Excelência para fazer uso da palavra. Vereador Luiz Tavares, que ora preside essa sessão, excelentíssimo deputado federal, pastor Josué Benço, é uma honra poder participar desse momento junto com Vossa Excelência. Seja muito bem-vindo ao nosso município de Barcarena. Presidente em exercício
Paulo Alcântara, pastor Mário Almeida, gostaria de cumprimentar e estender os cumprimentos à sua família que está aqui presente. Muito obrigado pela deferência quando me chama de amigo, e assim eu me sinto também, tanto seu amigo como amigo da sua família. Tenho grande respeito pelo pastor Marcelo. Gostaria de cumprimentar os senhores vereadores e as senhoras vereadoras. Em nome do pastor Paulo César, eu gostaria de cumprimentar os demais pastores aqui presentes, secretário Alberto, secretária Leila, ex-vereadora Laurinha, nossos cumprimentos. Queria trazer as felicitações do prefeito de Barcarena, Antônio Carlos Vilaça, e de toda a nossa administração, à Igreja Quadrangular, por esse dia tão especial, por esse momento tão especial que vive a Igreja, fazendo história no Brasil e no estado do Pará há esses 40 anos. Queria me somar às palavras do pastor Mário, quando fala da importância da Igreja para o poder público. Eu sempre também coloquei, desde que entrei na vida pública, que uma criança com uma boa formação cristã, uma criança com uma boa iniciação cristã, com certeza não vai ser um delinquente na adolescência. Eu acho que as igrejas, concordo com tudo que foi dito pelo pastor Josué aqui, as igrejas realmente têm essa função, fazem esse papel e são grandes parceiros dos governos no Brasil, e não seria aqui diferente. Nas minhas breves palavras aqui nesse dia festivo, eu queria parabenizar e dizer que serve de exemplo a sua história, pastor José, para todos nós, pela sua fé, pela sua dedicação, pelo seu desempenho no estado do Pará. Parabéns, e eu desejo que essa sua liderança dure por muitos anos em prol da sociedade do Pará e da Igreja Quadrangular. Não podia também deixar nesse momento de fazer reverência ao pastor Mário Almeida, pela sua liderança na igreja. E nós sabemos que nem é tão comum um pastor ficar longos anos em uma igreja. A gente observa que, até pela dinâmica das igrejas, os pastores mudam, e o pastor Mário, com a sua liderança, com a sua dedicação, dedicou a sua vida ao município de Barcarena e à Igreja Quadrangular aqui no município de Barcarena, pastor. O crescimento da Igreja Quadrangular no município de Barcarena se deve, com certeza, muito à sua dedicação, à dedicação da sua família e sua forma de liderar esse povo. Então, parabéns, que a Igreja Quadrangular continue no município de Barcarena, dando sua parcela de contribuição para a nossa sociedade, formando realmente cidadãos do bem, que é isso que nós precisamos da nossa sociedade. Eu também queria parabenizar a Câmara pela iniciativa, todos os vereadores, em especial o vereador Luiz Tavares, que solicitou que essa sessão fosse transformada em especial pela data comemorativa, e também dar meu testemunho aqui, diante de todos os pastores presentes, de todos os vereadores, de que desde 97, quando assumi como vereador, junto com Vossa Excelência, vereador, Vossa Excelência sempre foi firme e sempre foi fiel à Igreja Quadrangular. Sempre se posicionou nessa Câmara como representante dessa igreja e sempre defendeu e, com muito orgulho, se colocou como membro dessa igreja. Parabéns por toda a sua luta, parabéns por toda a sua história dentro da Igreja Quadrangular. E assim como desejo para a igreja, desejo para Vossa Excelência um crescimento sempre muito forte no lado espiritual. Que Deus possa abençoar cada pessoa que está aqui e as famílias do município de Barcarena. E muitíssimo obrigado, em meu nome, em nome do prefeito Vilaça, para a gente poder participar desse momento tão especial da Igreja Quadrangular. Bom dia a todos. Gostaria de passar a presidência ao vereador Paulo, para mim poder me pronunciar. Nesse momento, vamos ouvir o pronunciamento do vereador Luiz Tavares. Senhor presidente, senhores vereadores, reverendo deputado federal Josué Benço, eu, como já disse antes, da alegria
de estar nesse momento com a família quadrangular de Barcarena, participando desse evento que eu sei que tem se espalhado pelo estado do Pará, em homenagem aos 40 anos da igreja. Ouvi o pastor Josué, que se pronunciou aqui, dizendo assim: olha, eu não sou um visionário, mas talvez algumas coisas, né, do visionário Vossa Excelência tem. E uma delas é de que uma pessoa visionária, ela possui a rara habilidade de aliar a visão à competência. Ela não enxerga só o presente, ela enxerga o futuro. E eu tenho certeza que, há 40 anos atrás, quando Deus tocou, né, no seu coração para vir para Barcarena, eu acho que começou a crescer dentro do Senhor de olhar o futuro. Porque eu imagino que quando nós entramos para a igreja quadrangular aqui em 83, era difícil, era luta. Então imagine há 40 anos atrás. Eu pensava assim: ei, o país estava numa ditadura. Com certeza eles eram vigiados, né? Já não podia falar hoje com a mesma liberdade que nós falamos. Então o Senhor tem, sim, alguma coisa nesse sentido. Dizia também que o Senhor pode ser considerado um desbravador, porque quem é o desbravador? É aquele que não tem medo do desconhecido. E o Senhor veio para uma terra que o Senhor não conhecia, e que acreditou. E hoje, eu acho, 40 anos atrás, quando o Senhor dá uma olhada e vê como chegou, e do tamanho que está a igreja, talvez a gente comece a pensar: puxa, os sonhos de Deus são maiores do que o nosso. Porque a mesma coisa que Deus disse para Abraão: ei, de ti eu farei uma grande nação, acontece na sua vida, porque hoje a Quadrangular no estado do Pará é uma nação. Eu sempre digo, começamos uma família e fomos crescendo, hoje somos uma nação. Mas eu lhe conheci, eu nem conheci o Senhor, eu conheci a fama. Lá no meu interiorzinho, no Taupuranga, pelo rádio, começou a chegar a notícia de que tinha um missionário que fazia coisas estranhas, para a época estranha. O que é que ele faz? Rapaz, ele ora e as pessoas são curadas, as pessoas são libertas. Aí começou aquele negócio: olha, bota em cima do rádio, né, um copo d'água, uma peça de roupa, e Deus operava. Foi dessa maneira que a gente começou a ouvir falar. Então nós que estamos aqui, a família quadrangular, o Senhor nem imagina a alegria de ter o Senhor no nosso meio. Talvez o Senhor não consiga mensurar isso, sabe, do fato de o Senhor estar aqui. Porque nós também queremos demonstrar o carinho que nós temos pelo Senhor, o quanto nós somos gratos ao Senhor. Eu entrei para a igreja, estou 31 anos lá, e não tenho nem sombra de dúvida que os ensinamentos da igreja contribuíram muito para mim ser o que eu sou hoje. Foi aprendendo nas escolas dominicais. Porque quem é de igreja sabe disso, que quando a gente entra, a igreja passa a ser uma família para a gente. Aí eu fui ver também, como eu lhe conheci, o alegado que fica mais forte em relação ao Senhor ainda é o missionário, né? O que é missionário? Aí, para ser missionário, tem que ter alguns itens. Não dá para ser de qualquer jeito. Diz primeiro que o missionário, ele tem que ter o chamado de Deus para o ministério. Depois tem que ser uma pessoa com espírito de servo. Tem que ter fé e coragem, e estar disposto até morrer para salvar os outros. Tem que ter conhecimento da Bíblia e muito amor ao próximo. Uma outra característica do missionário é ter a capacidade de se adaptar ao local aonde chega. Por isso que eu lhe perguntava se o senhor gosta do açaí, e o senhor gosta, porque está adaptado.
a nossa realidade amazônica. Então, para nós, que somos membros da Igreja Quadrangular, todos nós aqui, cada membro, cada pastor, nós somos seu filho na fé indiretamente. Nós agradecemos a Deus por um dia o Senhor ter aceito, porque, né, muitos são chamados, a Bíblia diz, mas são poucos escolhidos. E não adianta Deus chamar, e se eu não quiser, Deus não vai forçar eu a vir. Mas o Senhor veio lá da Bahia, né? Foi convidado um dia para vir aqui. Eu não sei, não consigo, ainda que eu tente, mas eu não consigo me posicionar como era o estado do Pará em 73, mas eu imagino as dificuldades que eram. Então, Deus lhe trouxe para essa missão e fico muito mais feliz quando converso com o Senhor e vejo o grau de disposição que o Senhor tem. Me anima. Né? Porque se a gente está do lado de gente animada, a gente se anima também. Se a gente estiver do lado de gente pessimista, derrotada, a gente vai. Nós somos fruto do ambiente em que vivemos. Então, ao fazer essa homenagem à Igreja do Evangelho Quadrangular, é fazer uma homenagem também ao Senhor, pela sua história. Sabe, para dizer assim, valeu a pena, e muito obrigado por ter aceito, né, que Deus lhe usasse da maneira como tem lhe usado. O Senhor é um exemplo para nós, o Senhor serve de inspiração, e nós somos muito felizes. Acho que poderia ser qualquer igreja, mas Deus chama cada um para o seu canto, né? Deus me chamou para Quadrangular. Imagine para mim que ele admirava ouvindo pelo rádio só as vozes, a alegria que é hoje poder dizer que nós somos amigos, né? Particularmente meu pastor, deputado federal e meu amigo Josué Benson. Então que Deus continue lhe iluminando. O pastor Mário, que está à frente da Igreja do Evangelho Quadrangular, e o senhor citou uma coisa aqui que eu concordo plenamente. Eu acho que a história da Igreja do Evangelho Quadrangular hoje dá para definir antes e depois do pastor Mário, porque realmente deu uma nova dinâmica, né? Conseguiu fazer um trabalho com êxito, e a gente percebe no crescimento da igreja, porque eu costumo dizer assim, pastor, a questão de competência. É lógico que nós não vamos ser perfeitos em tudo, nós devemos ter os nossos defeitos, mas competência deve ser acima de tudo. Então, a igreja tem trabalhado para isso. E eu sei que na Igreja Quadrangular hoje, no estado do Pará, nós temos pessoas, renomes e renomes, mas eu quero dizer que a minha admiração como membro é por esses pastores que aqui estão, porque conheço cada um deles, pastor, conheço a história deles. Muitos fizeram parte comigo da mocidade, e hoje estão pastores. Chego lá numa localidade, né, com toda a dificuldade, mas conseguem implantar a igreja, e quando a gente começa a ver, é crescimento, 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 crescimento. Então, eles é que fazem a história da Quadrangular no município de Barcarena. E outra característica também do missionário, quem é o missionário? Ele é um plantador de igrejas. E o Senhor disse que até dezembro, a Igreja Quadrangular pretende estar com 2.500 igrejas no estado do Pará. Então, só uma pessoa com a disposição de trabalhar pela obra de Deus, com essa visão de crescer mais, porque cada vez que a gente fala com o pastor José, e eu sei que a mensagem dele para cada pastor, às vezes até de passagem eu tenho assistido na pedreira, as poucas vezes que fui lá com ele, mas ele passa em cada pastor sobre ele e fala, vamos abrir obra, vamos abrir obra, vamos abrir obra, né? Essa visão de continuar abrindo para ver o crescimento da igreja do Evangelho Quadrangular no estado do Pará. Então, a sua vinda, por isso que eu fazia questão que o senhor estivesse aqui com a gente, era de nós prestarmos essa homenagem também da igreja, da família Quadrangular aqui de Barcarena, dizer que nós estamos firmes, que nosso pensamento também é continuar, né, pregando o Evangelho, levando a mensagem de Deus, porque nós acreditamos também que aquilo que o senhor falou aqui, só Jesus Cristo é que pode realmente causar essa mudança e fazer essa mudança que o Brasil precisa, que o Pará precisa e que o município de Barcarena precisa. Nós vamos ouvir uma canção e logo em seguida nós estaremos entregando uma homenagem, tanto ao pastor Mário
representando a família quadrangular de Barcarena, como ao pastor Josué, representando a família quadrangular no estado do Pará. Convido a todos a ficar de pé, para relaxar um pouquinho. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, por firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Vamos dizer junto assim? O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Ele me socorrerá. Ele me socorrerá. Podem sentar. Gostaria de convidar para vir para frente da mesa o pastor Mário e o pastor Josué. Gostaria de convidar a secretária de Administração e Tesouro, Leila Marques, e o vice-prefeito Renato Ogawa para fazer essa entrega. A Leila vai entregar ao pastor Mário, e o que diz é o seguinte: a Câmara Municipal de Barcarena confere o presente certificado à Igreja do Evangelho Quadrangular Pará, na pessoa do reverendo Mário Almeida, superintendente do campo de Barcarena, pela passagem dos 40 anos desta igreja e em reconhecimento ao relevante serviço prestado no município de Barcarena. A do pastor Josué diz a mesma coisa,
na pessoa, a Câmara Municipal de Barcarena confere o presente certificado à Igreja do Evangelho Quadrangular Pará, na pessoa do reverendo Josué Benson, presidente do Conselho Estadual de Diretores, pela passagem dos 40 anos desta igreja e em reconhecimento ao relevante serviço prestado no estado do Pará. Gostaria que a Leila entregasse ao pastor Mário e o vice entregasse ao pastor Josué e se posicionasse para as fotos aí. E depois queria convidar o presidente Paulo e os demais vereadores para a gente fazer uma foto junto aqui com eles. Depois a gente volta para as considerações finais do pastor Josué, uma oração e um hino encerrando. Então, convidar todos os vereadores para nós fazermos essa foto aí com o pastor Josué, o pastor Mário e os demais. Queria dizer que essa sessão está sendo transmitida pela Barcarena FM e também pela internet. Gostaria de avisar a todos os convidados que no encerramento teremos um coquetel, né, a ser servido a todos. Só aguarde. E para nós fazermos o encerramento, mais uma vez agradecer, né, à Câmara pela acolhida, ao presidente pelo apoio, aos vereadores, né, que vieram prestigiar. Muito obrigado, vereador Lauro, vereadora Rudilene, vereador Tiago, o vereador Padre Carlos, vereador Iberê, Júnior Gawa, vereadora Lúcia. A igreja se sente, pastor Alves, a igreja se sente prestigiada, né, por vocês. Muito obrigado mesmo pela acolhida. E, para fazer as suas considerações finais, gostaria de convidar o reverendo Josué Benson e faz uma oração e no encerramento canta mais um hino. Eu serei bastante breve nas minhas considerações, porque daqui a pouco eu tenho que estar indo para Brasília, mas quero agradecer ao vereador Luiz Tavares, à Câmara, por esta sessão solene, por tudo que nós ouvimos aqui. Eu só tenho que dizer a Deus toda a glória, honra e louvor. Ao vice-prefeito, transmito ao prefeito também a nossa saudação, aos secretários e secretárias, os pastores das diversas igrejas, a nossa saudação. E eu ouvi alguém falar aqui sobre a época da nossa chegada. Felizmente, eu não era muito ligado à política naquele tempo, mas o momento mais difícil nosso foi na Bahia, 69, em plena vigência do AI-5, e eu achei de fazer na abertura da igreja em Feira de Santana, no Campo da Bênção, ao ar livre. Arrumamos um grande terreno, iluminamos, colocamos um programa de rádio, e o prefeito daquela época é hoje o senador João Durval Carneiro, que já foi governador do estado da Bahia. E eles me ajudaram no começo, iluminaram o terreno, e começamos. Trabalho pioneiro, nenhum membro da Quadrangular na Bahia naquela época, primeira obra do estado, e de repente começou a juntar gente. 1.000, 2.000, 5.000, 8.000 pessoas. Aí eu fui chamado
comparecer no delegado regional de polícia, que era major, e naquele tempo os militares mandavam em tudo. E hoje, confesso aos senhores, hoje eu tenho medo. Naquele tempo eu não tive, porque eu nem sabia o que estava acontecendo. Mas hoje, olhando para trás e sabendo o risco que nós corremos, que a pessoa podia simplesmente sumir. Eu estava sozinho lá, ninguém me conhecia, mas Deus guarda. E também eu compareci ao DOPS em Belém. Logo no começo da igreja, eu fui convocado para ir lá no DOPS explicar o que é que eu estava fazendo em Belém. Mas tudo isso, meus amigos, são pequenas marcas que vão sobrando. E eu li essa semana um pensamento que eu quero transmitir. As cicatrizes que alguma arma, que alguma coisa fazem em quem anda semeando bem, aquelas cicatrizes se tornam apenas a lembrança da vitória. Quem feriu não existe mais. As armas que ferem são jogadas fora. Mas aquele que mantém a cicatriz foi aquele que conseguiu ultrapassar as lutas. Então não existe luta grande quando Deus está conosco. A gente olha para a história do apóstolo Paulo, de Áquila, de Priscila, dos grandes líderes que todos foram martirizados. Hoje a gente não vê mais falar no Brasil e ninguém ser martirizado pela fé. Ainda existe nos países islâmicos. Há 4 anos atrás, na Turquia, 3 missionários nossos foram assassinados. Assim como acontece queima de igrejas evangélicas e católicas na Indonésia quase toda semana. Mas tudo isso faz parte do Evangelho. Mas tudo passa. E eu sei que nós temos aqui pessoas com lutas, todos nós. Quem é que não tem uma luta para resolver hoje? Quem é que não tem um problema para resolver amanhã? E às vezes o nosso problema parece tão grande que a gente diz, não tem solução. Eu me recordo que uma certa vez um cidadão, naquele tempo que as pessoas diziam que saía pelo mundo para tentar a sorte, que o mundo era muito grande, agora ele é pequeno, ele está na internet, está no Google, você vê todo lugar, não tem mais mundo grande hoje, mas naquele tempo uma pessoa saía 100 quilômetros da sua base, estava no fim do mundo. E ele procurou um guru e disse, olha, eu gostaria que você me desse aí uma prece, um amuleto, alguma coisa, porque eu vou enfrentar essa luta, eu não sei para onde eu vou. E aquele homem pensou um pouco, se recolheu, escreveu alguma coisa, costurou lá num amuleto, costurou de uma outra cor, e diz, olha, leva esses 2 amuletos. Quando tudo estiver mais tão ruim, que você não vê solução, você pega esse amuleto vermelho, abre e veja o que tem dentro. Aí o cara saiu, lutou, de repente as portas fecharam, desemprego, fome, perseguição, nada dava certo. Ele estava pensando em suicidar-se e ele abriu o amuleto. Tinha um papelzinho escrito, fique tranquilo, isso passará. Ele falou comigo. E ele foi para a luta e passou. Passados uns 20 anos, o cara estava rico, bem sucedido, tudo dando certo, como nunca. E ele lembrou-se, mas espera aí, eu tenho um outro amuleto. Ele falou que quando estivesse muito bem, era para ler o outro. E aí ele abriu, estava escrito, tome cuidado, porque isso também passará. Então eu quero dizer aos meus irmãos hoje, que em qualquer circunstância, toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Quando tudo estiver ruim, difícil, vamos pedir. Mas quando tudo estiver bem, por favor, não capte para si, não diga, eu fiz.
Vocês estão lembrados daquele rei que olhou para as suas obras e disse: isto foi a obra, a glória da minha inteligência, do meu conhecimento, e na hora ele perdeu a razão e foi viver 7 anos comendo capim no pasto. Eu até digo sempre que ele virou o primeiro lobisomem, se é que lobisomem existe, né? Ele foi o primeiro. Até o dia que ele teve um pequeno raciocínio, olhou para cima e deu glória a Deus, e ele voltou ao normal. Então, em qualquer circunstância, saiba que Deus está no controle. Igreja Quadrangular, 40 anos. Agora é que nós vamos começar. Temos que agradecer muito por esta geração que passa, mas eu estou começando tudo de novo. E esses dias o pastor Samuel Câmara, numa entrevista, perguntou qual era a minha idade. Naquele tempo eu tinha 67, agora eu tenho 69, bem vividos. E ele falou: mas pastor, como é que o senhor vai para Brasília terça, volta quinta, vai para o interior quinta, sexta e sábado, prega domingo, segunda faz reunião, vai e volta e vai. Eu disse para ele o que eu quero dizer para vocês hoje. Carro velho, se parar uma semana sem funcionar, enferruja. Então, por favor, não se sinta velho. Eu não me sinto, eu não acredito que eu tenho 69. Quando eu olho no espelho, eu digo: não, esse não sou eu. Não sou eu, não. E disse mais, uma brincadeira com ele, na televisão, na entrevista. Eu disse: olha, se a morte quiser me pegar, ela vai ter que correr atrás. Eu não vou ficar esperando, não. Porque se o cara se aposentar e parar de trabalhar, está esperando morrer. E eu ainda quero viver, pelo menos, para estar no 50º da igreja daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos, pastor, vamos marcar uma cerimônia aqui, com o presidente que estiver, com os vereadores que ainda estiverem. Eu quero que vocês fiquem aqui, pelo menos mais 10 anos, para a gente voltar aqui e celebrar os 50 anos da igreja. Muito obrigado. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Glória a Deus por tudo. E dia 30, aqueles que puderem. Quem é que torce por Remo aqui? Tem alguém aqui que é Leão? Tem alguém que é do Paysandu aqui? Olha, o Mangueirão não vai ser Remo nem Papão, vai ser Quadrangular. Dia 30, a nossa expectativa mínima são 50 mil pessoas. Mas eu acho que vamos ter mais. Porque nós fizemos agora 3 eventos distintos. Um congresso de mulheres pago. Um congresso de jovens com inscrição paga. Um congresso de homens, distintos. 10.250 mulheres encheram o centenário. 15.500 jovens superlotaram o centenário. E 5.000 e poucos homens na Catedral Nova. Só em 3 eventos com inscrição paga, nós reunimos 31 mil pessoas, não contando adolescente, criança, quem não foi, Barcarena que vai aí com não sei quantos ônibus, e outros lugares, mas nós não vamos lá fazer show. Eu, de vez em quando, recebo uma mensagem: pastor, o cantor fulano pode ir lá cantar? Todo mundo pode cantar no meio do povo. Nós não vamos ter show. Nós vamos ter um momento de louvor de 30 minutos, uma palavra forte da Bíblia de 30 minutos e 30 minutos de oração pentecostal, buscando a graça do Espírito Santo. Então, a atração da reunião será o Espírito Santo de Deus. Essa é a atração, porque Ele é a nossa força. Sem o Espírito Santo não tem igreja. Sem o Espírito Santo não tem conversão. Sem o Espírito Santo não tem transformação. É o Espírito Santo que faz. Então eu quero convidá-los, vamos fazer uma oração. Vamos ficar em pé, por favor. E agradecendo. Vim aqui para agradecer. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado por este momento, por esta reunião, por tudo aquilo que nós ouvimos aqui, Senhor. E nós transferimos para Ti a palavra de cada um dos ilustres vereadores que aqui estão, as vereadoras, os líderes, pastores. Nós Te louvamos por tudo e pedimos: continue abençoando a cidade de Barcarena, o Senhor prefeito,
a Câmara dos Vereadores, as autoridades civis, eclesiásticas, religiosas e militares, enfim, abençoa as nossas crianças, os adolescentes, os jovens, as famílias, que tudo seja para a glória do nome de Jesus. Amém. E viva o Senhor Jesus e viva a Igreja Quadrangular. Convido a todos a declarar com essa canção: de vitória em vitória caminha a nação quadrangular. Vamos lá? Há 40 anos você chegou aqui, mexeu com essa cidade, fazendo-a refletir. Um hino de vitória você nos ensinou, uma mensagem de poder então se espalhou. Em cada pedacinho do chão deste lugar erguia-se a bandeira da fé quadrangular. Centenas e milhares levados a Jesus, cantando em uma só voz: vitória pela cruz. Declare comigo: de vitória. De vitória em vitória caminha a nação quadrangular. De vitória em vitória, unidos ninguém vai nos derrotar. Se Deus é por nós, quem pode ser contra? Com Josué continuamos a marchar. De vitória em vitória, diga. De vitória em vitória caminha a nação quadrangular. De vitória em vitória, unidos ninguém vai nos derrotar. Se Deus é por nós, quem pode ser contra? Com Josué continuamos a marchar. Cada um de nós que conheceu Jesus quer ver este país vivendo em sua luz, e os homens que decidem partilham a mesma fé. Por isso te enviamos coragem, Josué. Mais uma vez declare: de vitória em vitória caminha a nação quadrangular. De vitória em vitória, unidos ninguém vai nos derrotar. Se Deus é por nós, quem pode ser contra? Com Josué continuamos a marchar. De vitória em vitória caminha a nação quadrangular. De vitória em vitória, unidos ninguém vai nos derrotar. Porque se Deus é por nós, quem pode ser contra? Com Josué continuamos a marchar. Para finalizar, se Deus é por nós, quem pode ser contra? Com Josué continuamos a marchar. Deus abençoe. Amém. Está encerrada a sessão. Convidar os senhores que vai servir o coquetel. E é isso aí. Quadrangular, 40 anos, a minha igreja.